Fluminense recebe o Santos hoje no Maracanã, na noite deste domingo, a partir das 7h30 da noite. É claro, esse jogo para o público geral vai ficar marcado como Neymar, o reencontro de Neymar e Ganso e etc. Apesar do camisa 10 da equipe da Baixada Santista ficar no banco de reservas. Pra gente, meu amigo, o foco é manter os 100% de aproveitamento, chegar à 4ª vitória seguida e continuar nessa arrancada com o Renato Gaúcho. Tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo aqui no canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e, claro, passa aqui embaixo também, deixando nos comentários a cidade de onde você está falando. Tá iniciado aí no Brasileirão essa brincadeira que eu sempre faço aqui. Fiquei um tempinho sem fazer finais de Carioca, Libertadores, Sul-Americana, muita viagem, mas coloca aqui embaixo no próximo jogo, eu leio 5 aleatórios aqui. Então, coloca aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo o Raiz Tricolor. A gente começa esse pré-jogo com aquelas informações básicas da partida. Jogo de hoje às 7h30 da noite, sim, 7h30 de um domingo. Terá a transmissão exclusiva do Amazon Prime Video. Tá? É só do Prime Video, não tem Globo, não tem Premiere, nem nada disso. Beleza? A partir das 5h30 da tarde, a gente já tá ao vivo, diretamente do Maracanã, com aquele super pré-jogo que você já tá acostumado a ter, comigo, com o Lessa, com o Fio, com o Rafael Siqueira, com o Cauã Tinoco, com o Dedé Onelei, grande elenco aqui no Raiz Tricolor, no Jornada KTO 1902, para você poder acompanhar, beleza? Imagens lá de fora, entrevista, comentário, etc, tudo aquilo que você tá acostumado. Depois tem a nossa transmissão em áudio e o nosso pós-jogo ainda também, beleza? Fluminense e Santos é um confronto que já acontece há muito tempo. E, como mais um desses confrontos do Brasileirão, é um confronto muito equilibrado. São 107 jogos, 42 vitórias nossas, 41 deles, 24 empates. Nosso desempenho em casa não é assim absurdamente bom, não. São 31 vitórias contra 15. No último confronto entre Fluminense e Santos, a gente venceu ida e volta, venceu por 1-0 no Maracanã e venceu por 3-0 lá na Vila. Isso foi em 2023, porque o Santos não jogou a Série A de 2024. E a gente começa falando nesse pré-jogo exatamente por esse caminho, cara. Isso porque o Santos é uma equipe que está em reconstrução. Não sei se estão se reconstruindo efetivamente, mas é uma equipe que está em reconstrução. Não é uma equipe que vem para essa temporada botando medo em geral, pelo contrário. Só que o Fluminense, para esse jogo, me parece que é um time que não está se importando muito, e acho que o pensamento do Renato Gaúcho vai ser um pouco disso na maioria das vezes, não está se importando muito com o adversário. A gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, obviamente já teve os jogos do sábado, né? E aí isso influencia um pouco ali no formato, como está a tabela. Mas o Fluminense venceu a segunda rodada, estreou muito mal, mas venceu a segunda rodada em casa. E hoje está, já com os resultados do sábado, né? Todos os mandantes vencendo, Bragantino 1-0 no Botafogo, Juventude 2-1 no Ceará, Palmeiras 2-0 no Corinthians e Vasco 3-1 no Sport. O Fluminense é 10º no Brasileirão. Uma vitória, nesse momento, né, colocaria o Fluminense, só ele estivesse jogando, colocaria o Fluminense na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Porque o Palmeiras fez 7 pontos, o Juventude fez 6 e ninguém mais chegou nessa conta. E, na verdade, só Grêmio, Vasco e Cruzeiro... Aliás, o Vasco não, porque o Vasco já tem 3 jogos, né? E aí já chegou a 6 pontos. Então, assim, só nesse momento, pensando nos que tem ali uma pontuação mais alta, efetivamente são poucos os times que podem terminar na frente do Fluminense se o Fluminense ganhar essa rodada. E ano passado, não se enganem, tá? No ano passado a gente ganha a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente ganha do Vasco. Vai a 4 pontos em 3 jogos. Esse ano a gente tá com 3 em 2. Dá pra poder se embolar muito fácil no início do campeonato. E eu tenho falado aqui por várias vezes, é assim que eu vou pro Bola e Campo. O Fluminense tem no início da temporada jogos em casa, principalmente no início do Brasileirão, cruciais para um bom Campeonato Brasileiro do Fluminense e um bom desempenho nas Copas, porque não adianta você querer ficar bem nas Copas e mal no Brasileirão, que uma hora você vai acabar entrando no desespero do rebaixamento. O Fluminense tem
Red Bull Bragantino, que pra mim briga na parte de baixo, Santos, que pra mim não briga na parte alta da tabela desse ano, Vitória, que é a mesma coisa, e além disso ainda tem um clássico com o Vasco, que vai ser no Maracanã, e o jogo contra o Sport, além do jogo contra o Ceará, que foi adiado. Então você bota esses jogos sendo no Maracanã, o Fluminense tem em casa uma, entre aspas, né, obrigação de pontuar bem. A conta passa principalmente para um Brasileirão tranquilo. Não tô nem falando de briga pelo título, mas de pensar em estar vivo na briga pela Libertadores e continuar vivo nas Copas, sem precisar se preocupar e poupar em Copa por causa do Brasileirão, passa muito pelas vitórias dentro de casa. E hoje contra o Santos é um dia de mostrar essa força. Vamos falar agora das escalações de bola e campo. Vamos lá, tá? A gente começa aqui agora falando sobre a equipe do Fluminense e do Santos. Eu vou botar as prováveis escalações aí na tela, tá? Deixa eu botar aqui, vamos arrumar. E tá aí, ó. Essa é a provável escalação do Fluminense. Obviamente eu tô brincando, né? Mas assim, se tem segurança que vai ser titular, Fábio e Thiago Silva, né? Mas vamos lá, né? A provável escalação do Fluminense não vazou nada, mas a gente imagina que volte a equipe titular do Fluminense e que a gente veja algumas novidades na equipe titular. Isso é um prognóstico, não é uma informação, tá? Também tem a possibilidade do Renato colocar a equipe, entre aspas, titular 100% dele contra o Corinthians na quarta-feira, jogo lá na Neoquímica Arena. Por quê? Porque ele poupou o time na quinta-feira contra o San José, então quem jogou contra o San José praticamente não treinou. Treinou na sexta, tem só o regenerativo, treinou no sábado e pode ser que ele não tenha feito essas mudanças ainda. Então a gente tem um provável Fluminense, Fábio, Samuel Xavier na lateral direita, o Júlio Fidelli chegou a treinar entre os profissionais, mas não foi relacionado para a partida. Quem foi testado ali na lateral direita foi o Thiago Henrique, que é volante, mas a gente acabou vendo o Hércules na última partida também, que é volante, jogando por lá quando o Samuel precisou sair. Teve o Caio Borges também participando de treinamento, mas também não foi incorporado à lista final, então vou imaginar que o Samuel segue, mas pode ter surpresa, tá? Na zaga vai ficar, pra mim, uma dúvida aqui, tá? Juan Freitas ou Thiago Santos. Gabriel e Ignacio. O Ignacio recebeu uma chance quinta-feira e não jogou tão bem. Então, se o Renato Gaúcho, só vendo o jogo de quinta-feira, optar pelo Ignacio, vai me surpreender. Na lateral esquerda, imagino que volte o René. Gabriel, e o Léo Jance? Atuou na quinta-feira, saiu com câimbras. Dificilmente o Renato Gaúcho vai partir com o Léo Jance de titular no jogo contra o Santos, né? Pode acontecer, pode, como eu falei, porque a gente não tem domínio nenhum da escalação. Por exemplo, no meio de campo, a gente tem Martinelli e Hércules sendo titulares recentemente. O Nonato tá fora porque ele tá emprestado pelo Santos, tá? Então não pode jogar. Mas você garante que ele não vai tirar o Hércules e botar o Bernal? Eu não garanto. O Bernal pode fazer a primeira volância e o Martinelli dá um passo à frente. Tem também outra dúvida, que é ainda no meio de campo. A gente tem Ganso e tem Lima. Por quê? Porque o Ganso jogou na quinta-feira e o Lima vem sendo titular. Eu diria que a chance do Ganso ser titular nesse jogo é mínima. Tá voltando tá iniciando a pré-temporada dele praticamente e jogou na quinta-feira. Você duvida? Não, eu também não duvido. Nas pontas, John Arias, Germancano, esses dois seguem sendo titulares da equipe do Fluminense. Acho que não há nenhuma discussão sobre isso, né? Vem essa historinha de Everaldo titular, acho que nem começou isso não, ninguém é maluco. Agora, na ponta esquerda, pra mim tem uma dúvida. Canóbio é titular. Beleza. O Keno foi bem na quinta-feira. Até refiz um comentário meu, que eu acho que eu fui injusto com o Keno na minha análise pós-jogo. Revi o jogo, acho que ele se precipitou em algumas decisões, acho que foi preciosista demais em algumas decisões, segurando demais a bola, tentando resolver demais, mas ainda assim foi uma boa partida do Keno. O Keno participa de boa parte das ações ofensivas do Fluminense no primeiro tempo do jogo. E o Renato diz que gosta do Keno na coletiva. Não sei se por questões físicas, mas pra mim essas são as 4 dúvidas do time de hoje. E aí até por isso eu não tenho muito como falar como o Fluminense pode jogar contra o Santos. O fato é que, mudando pro lado de lá agora, o Santos deve fazer uma mudança para esse jogo. O Santos vem jogando com o meio de campo, com o Schmidt, né, o João Schmidt e o Bom Tempo, que é um volante, mas que pisa muito mais na parte ofensiva, né? Não chega a ser um volante efetivamente, né, da posição. E o prognóstico lá, a escalação vazada treinada pelo Caixinha, é com 2 volantes,
com o João Schmidt e o Pituca. Esse é o provável time, inclusive. Gabriel Brazão, para mim, até agora, em 2 rodadas, para mim é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, mas, enfim, foi muito bem contra o Vasco, muito bem contra o Bahia. Léo Godoy na lateral direita, ex-Atlético Paranaense. Gil, aquele mesmo ex-Corinthians. Zé Ivaldo, aquele mesmo ex-Atlético Paranaense. E o Escobar na lateral esquerda. Como eu falei, volância com João Schmidt e Pituca, sim, os dois jogando como volantes mesmo. Com o Rollheiser, e sim, é Rollheiser, eu falava Rolesier. Tava errado, né? Rollheiser. Jogando mais centralizado, o Tassiano jogando numa espécie de ponta direita ou de meia ofensivo pela direita, Guilherme pela ponta esquerda e Tiquinho Soares de centroavante. Gabriel, cadê o Soteldo? Banco. Passou a semana sem treinar, enfim, já vinha sendo meio contestado pelo Caixinha. Gabriel, o Bom Tempo que você citou, banco também. Esse está sendo muito criticado o Caixinha está sendo muito criticado pela decisão de barrar o Bom Tempo para esse jogo. Gabriel, Neymar, banco também. Então essas são as opções do Santos no banco. Tem outros jogadores também que estão lá no banco. O Luan Pérez também deve vir para a partida e ficar no banco zagueiro, mas alguns jogadores que talvez vocês conheçam. Qual que é a grande diferença aqui, tá? A grande análise que eu faço para esse jogo. Vai ser o terceiro jogo do Renato Gaúcho e o terceiro time que, por estrutura, se lança para frente. Não bota a bunda na parede. A gente viu o San José, o maior amigo da coragem, né? Porque é um time muito fraco, mas que ainda assim foi pra cima, se lançou, deu espaço pra ponto da gente fazer 5 com o time reserva e poderia ter feito muito mais. O Red Bull do Fernando Seabra também. Era um time que marcava em bloco alto, era um time que saía pra marcação sem ter a bola, pressionava a saída de bola do Fluminense, consequentemente dava muito espaço para possíveis contra-ataques do Fluminense. O Fluminense teve espaço para jogar contra o Red Bull. O Pedro Caixinha, por tradição, né, principalmente pelo que ele fez no Red Bull, também faz isso. Os times dele normalmente marcam alto. Você pega o primeiro gol sofrido por eles no jogo contra o Bahia, né, o gol do 1-0, é um time que está marcando com 7, 8 jogadores na intermediária para frente. Tá com os 2 zagueiros no mano a mano com atacantes do Bahia no meio de campo. E aí é justamente isso, um lançamento, faz a parede, toca, o Eric vai sair cara a cara praticamente do meio de campo. Então, a gente tá falando de um time que vai jogar, e aí jogar com linha alta, com o Gil, não sei como é que tá sendo lá pro Santos nessa situação. Talvez um pouco do que se tenha é essa estrutura de botar o Pituca pra poder cercar um pouquinho melhor esse meio de campo. Tem sido algo bom do Fluminense. Agora, se a gente não sabe a escalação, o Caixinha mesmo que não vai saber. Então ele tá montando estratégia pensando no time dele. E do nosso lado também, o Renato Gaúcho provavelmente vai montar a estratégia pensando no próprio time. Não tá pensando se o Santos vai jogar de maneira A, de maneira B. Eu acho que com a diferença de elenco, a diferença de investimento para essa temporada, o Fluminense tem que pensar assim mesmo. Alguns adversários, o Fluminense vai precisar olhar para o adversário e tentar pensar no que vai fazer. Beleza. Ok. Agora, alguns adversários não, e o Santos está nessa lista do não. O Fluminense pode se impor dentro de casa. É muito importante a vitória. O Fluminense tem plena capacidade de vencer esse jogo e, quem sabe, terminar essa rodada no G4, num cenário de ambiente ótimo para fazer um jogo duríssimo contra o Corinthians na próxima quarta-feira na Neoquímica Arena. Já falamos dos dois. Só falei, né? O desfalque mesmo, efetivamente, é só do Nonato, né? Não tem outro desfalque no Fluminense por como é que se diz? Por suspensão. Bem, só pra gente falar sobre a arbitragem dessa partida vai ser feita pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima. Ele é de BH. É um árbitro que já apitou alguns jogos do Fluminense, não é uma carinha muito desconhecida. Ele é de BH não, ele é de Minas Gerais, não sei se ele é de Belo Horizonte, efetivamente. Já apitou 8 jogos do Fluminense, no Brasileirão do ano passado apitou 2, na verdade apitou um, que foi o Fluminense 1-1 com o Internacional, estreia do Mano Menezes. E apitou a vitória por 2-0 contra o Sampaio Corrêa lá em Cariacica, isso foi pela Copa do Brasil. Não fez arbitragem muito ruim, confesso, nesses 2 jogos. Lá contra o Sampaio Corrêa, inclusive, ele dá um pênalti pro Fluminense. Fica o detalhe de que ele não deu o pênalti, né? Que foi o VAR que deu, isso me incomoda bastante. E que ele estava 3 anos sem apitar jogos do Fluminense, tá? Desde 2021. Que é um dado bom, nunca perdemos com ele apitando. São 4 jogos como mandante, 4 como visitante. Vencemos 6, empatamos 2. Nunca perdemos com ele apitando. Então,
vai lá, né? Se ele não é um bom árbitro pro Fluminense, pelo menos a gente dá sorte com ele. É isso, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, dá uma passada lá na KTO pra poder ver como tá a questão de finalização. Eu vou recomendar hoje que você espere sair a escalação pra poder ir lá na KTO, porque tem muita dúvida ali em relação ao Fluminense, mas a vitória do Fluminense tá pagando bem. Se quiser passar por lá, tá interessante pra deixar alguma coisinha. Lembrando sempre que a KTO é uma casa de apostas, normalmente você tem mais chance de perder do que de ganhar. Tá? Então você não vai pagar tua conta de luz com o dinheiro que você ganha com a aposta. É para maiores de 18 anos e sempre bom lembrar isso. Jogue aquilo que você pode perder, tá? Não aquilo que você acha que você vai ganhar. A partir de 5h30 a gente tá ao vivo aqui no Raiz Tricolor. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu!